Muito bem, estamos entrando no ar com mais um programa Virando o Jogo. Nessa quinta-feira, após Internacional e Olímpia, uma goleada no estádio Beira-Rio, a maior da história do Inter em Libertadores. E hoje o Grêmio entra em campo pela Copa Sul-Americana. Alan Dias está na minha companhia hoje para repercussão dessa goleada aí do Internacional. Olha, vamos começar falando sobre o Inter, porque numa semana que começou com a polêmica Guerreiro, nós falamos aqui sobre o Guerreiro na segunda-feira, depois teve aquele desenrolar todo e o Guerreiro no final das contas fica no Inter. Mas nem vou entrar nesse mérito aí. Agora o Internacional ontem precisava vencer, não só venceu, como acho que convenceu a torcida do Inter. Foi uma vitória acima do esperado, né? Eu imaginava que o Inter, sim, sairia vitorioso de lá. Não esperava um placar tão elástico assim. O Tyson entrou, deu uma nova dinâmica para o time. Mas vamos ver mais adiante. O Olímpia ainda não é aquele adversário forte que o Inter precisa enfrentar. Falamos muito sobre crise, Alan. Se havia uma crise, eu até acho que não dava para chamar de crise, mas uma pressão. Acho que havia sim uma pressão no trabalho do Miguel, até porque esse jogo contra o Olímpia era importante até em termos de classificação, porque estava tudo meio que embolado naquele grupo, o Inter se vencesse, agora que venceu assumiu a liderança do grupo. Mas, detalhe, ainda tem um jogo importantíssimo contra o Juventude no final de semana, que precisa reverter esse resultado. Depois dessa vitória, como chega o Inter para encarar o Juventude? Não, com tranquilidade. Claro, uma vitória desse tamanho traz um ânimo a mais, traz confiança a mais. Mas eu acho que é muito difícil o Inter perder essa classificação aí no Gauchão. Não tem. Você não acredita numa... Não, eu imagino que o Juventude vai tentar fazer um ferrolho ali na frente da área, mas no momento que o Inter conseguir fazer um gol, abre a porteira. É porque aquilo que se falou muito, o gramado, mas o gramado prejudica os dois lados, né? Então daqui a pouco num jogo depois embalado dessa vitória, o Inter consiga ter um jogo um pouco mais fácil contra o Juventude, que eu também acho que não é lá grande dificuldade. E a gente falando assim, Eric, a nível do que a gente viu ontem, se vamos voltar ao que se viu no primeiro jogo contra o Juventude ali, daí é outra história. Com certeza, nós vamos falar ainda mais amanhã, na sexta-feira, sobre essa véspera desse final de semana, que é importantíssimo para o Grêmio e para o Inter. Mas uma dúvida, entre o Olímpia e o Juventude, qual que tu acha que é mais difícil? Juventude. Então eu tô contigo. Eu acho também que o Juventude, não desmerecendo a vitória do Inter, mas o Olímpia ontem se mostrou ser um adversário muito fraco. E o Inter fez o seu papel, cumpriu o seu papel, goleou o time do Olímpia e conseguiu encaminhou já essa... Mas eu acho que o Internacional se falou... Não, foi ótima, da melhor maneira que podia ser. O Tyson apresentou um futebol muito bom, trouxe dinâmica, mobilidade, velocidade, confiança para o time. Então, assim, é um baita acréscimo. Eu também, eu tô contigo. Eu acho até que o Tyson, pela foto, aquela que eu trouxe ainda pela manhã, com a braçadeira de capitão, que depois ele em coletiva disse que foi dada pelo Rodrigo Dourado, e aí é uma discussão que é antiga até, porque o Inter depois que saiu do Alessandro, e aqui eu não tô querendo comparar, porque senão depois a torcida do Inter vai pegar no meu pé, e acho que o D'Alessandro, de fato, ele foi um jogador quase que incomparável nessas últimas 2 décadas. Mas o Tyson chega para ser a nova liderança do Internacional? Eu acredito que sim. Eu acho que vai se firmar como capitão, vai ter uma boa liderança dentro do vestiário também. Ele traz toda uma experiência aí desses 11 anos que ficou fora. Então, assim, o clube, a princípio, só tem a ganhar com ele. Tem muito a ganhar, tem muito a ganhar. Tem um ponto que eu trago, que é sobre o que ele falou na coletiva, que ele, perguntado várias vezes sobre ser destaque ou não, ele disse, claramente deu para perceber que ele quis evitar falar alguma coisa que fosse comprometer. Então aí que tá, eu acho que de fato, talvez pode ser que tenha sido só nesse jogo que o Tyson foi capitão, para marcar sua reestreia, né? Mas imagino que se acaso for a escolha do treinador ou do grupo decidir que o Tyson é o novo capitão do Internacional, eu acho que não só ele será um bom capitão, como... Não, concordo contigo. Até acho que o Dourado
pelo menos por enquanto, deve permanecer aí por toda uma questão de respeito pelo que vinha acontecendo, mas aos poucos a tendência, se o Tyson continuar nesse ritmo, trouxer essa liderança que parece ter, eu acho que aos poucos ele assume naturalmente a coisa. No teu time, o Tyson joga pelo meio ou pelo ataque? Eu já chamo a atenção porque o Miguel Ángel Ramírez começou com um time escalado com Lomba, pela direita Rodinei, pela esquerda Moisés. A dupla de zaga Zé Gabriel e Vitor Cuesta, o meio-campo com Edenilson, Dourado pelo meio e o Tyson, Maurício, Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Ele deve jogar por onde aí nesse time, no teu entendimento? Porque para mim, se colocar ele até na defesa, eu falei que deve dar conta, pelo que mostrou aí nesse jogo. Não, exato, ele mostrou ontem que ali no meio ele vai conseguir dar conta, vai tomar conta do setor, então eu acho que não há nesse momento aí motivo para desacreditar nessa questão. Mas é aquela história ainda, Eric, eu continuo batendo, sabe, a dupla Grenal ainda não teve um adversário forte nessa temporada aí, para mostrar como é que a coisa se desenvolve sob pressão. No ataque, respondendo, acho que tu respondeu, e ele mesmo disse também, posso jogar no meio, no ataque, acho que é uma dor de cabeça daquelas que se fala muito no futebol, uma dor de cabeça boa para o treinador. Acho que não vai ter muita dificuldade aí em achar onde é que o Tyson vai ter que jogar. Sobre o ataque, ele trocou aí no intervalo, entrou o Caio Vidal, que fez o último gol da bicicleta, e entrou o Yuri Alberto. Na minha opinião, o Yuri Alberto tinha que ser titular, mas entendo que o Thiago Galhardo também fez uma boa partida e chama atenção para o quarto gol, que foi um gol toque devolve e o Thiago Galhardo faz de cavadinha. A construção dos gols se deram mais, Alan, que eu já te pergunto e lanço para quem está nos acompanhando. Os gols saíram, a circunstância do adversário ter sido muito fraco ou do Inter ter jogado muito bem? Ou das ambas as questões? Eu acho que as duas coisas, não que o adversário seja muito fraco, mas assim, o Inter teve velocidade, teve toque de bola inteligente, mas tu vê o Olímpia lento, sem criatividade, e depois que levou o segundo gol ali, ele já começou a perder o ânimo, então eu acho que isso acabou facilitando um pouquinho também para o Inter, sem, obviamente, tirar os méritos de tudo que o time construiu. Agora, um cuidado que o Inter, me parece, deverá ter é com a defesa. Aquela saída de bola diante de um time mais qualificado ali vai complicar. Exatamente, isso é um ponto muito importante. Porque, para quem lembra do lance do pênalti, Maurício espera pelo lado esquerdo, passa no corredor o Moisés, ele dá o passe, pênalti. Ou seja, eu tenho dois laterais que estão chegando até a área de defesa do adversário. Ou seja, lá atrás eu exponho a minha defesa, os laterais avançam. Tem essa questão que eu trago e o que tu disse sobre essa saída de bola com o Marcelo Lomba. Eu acho que já estamos em um patamar... E é complicado para qualquer goleiro. Principalmente o Inter não é um time que era acostumado com essa saída de bola, então de repente ela começa a acontecer, claro, existe todo um treinamento, mas até se pegar o ritmo, se acostumar e dentro de campo tu vai ter o adversário ali te pressionando. Tu acha que é um questionamento ainda, uma incógnita que se tem sobre essa saída de bola, se vai dar certo ou não? Eu acredito que sim, está bastante dúbio ainda. Porque se essa dúvida existe aí por parte do torcedor do Inter, ela só vai ser respondida numa fase eliminatória da Libertadores, porque os adversários são os mesmos, ou numa possível final com o Grêmio, que no próprio Grenal, nesse confronto aí, eu acho que não comprometeu. Eu acho que o Inter não teve nenhuma ocasião em que o Grêmio quase roubou a bola ali. Mas, de fato, vai demorar um pouco para nós respondermos essa dúvida sobre a saída de bola do Inter. Eu acredito que sim, até porque ao longo do ano aí vão ter grandes adversários pela frente, vem Flamengo, vem Palmeiras, vem uma série de times ali que também pressiona a saída de bola, que também traz complicações.
Eu também acho. E até nas oitavas da Libertadores, é porque, no meu entendimento, depois dessa vitória, somada à do Deportivo Táchira, que essa da noite de ontem foi a maior goleada do Inter na Libertadores, a do Deportivo Táchira foi uma das, então o Inter aplicou essas duas goleadas, eu acho que já encaminhou a classificação até como primeiro. Isso, na minha opinião, é indiscutível. Então, logo nós teremos o Inter como primeiro colocado e depois, nas oitavas da Libertadores, nós já poderíamos ter um adversário um pouco mais de qualidade para responder essa dúvida aí. Não sei se tu concorda comigo quanto à classificação. Não, eu concordo. Desde o início eu achava que o Inter não teria dificuldades aí para classificar em primeiro. Foi uma surpresa ele ter perdido mesmo que lá na altitude, mas era fato que iria se recuperar no Beira-Rio. Não achei que seriam goleadas assim elásticas, são 10 gols em 2 jogos. Então, nessa fase classificatória, está tranquilo. Em relação aos outros jogos, o Always Ready aqui no Beira-Rio, depois vai jogar na Venezuela e... Não, sem dificuldades, não... Vamos ver como é que se encaminha essa classificação do Inter. Sobre a pressão, se tinha, sim, uma cobrança muito grande da torcida do Inter em relação a Miguel Ángel Ramírez sobre essa instabilidade. Nós falamos aqui, inclusive. Na tua opinião, eu quero saber a tua opinião. Esse fantasma aí, eu brinquei, que rondava o Beira-Rio, um deles era em relação a esse jogo, o outro é do jogo contra o Juventude, que para mim ainda está lá, está atormentando o Beira-Rio. E só vai passar quando o Inter encaminhar a sua vaga para a final, depois do jogo contra o Juventude. Mas um deles acho que já espantaram, que era o da noite de ontem. Como é que está o trabalho do Ramírez agora? Tu acha que deu para convencer a torcida do Inter a acalmar os ânimos? Não, eu acho que acalma momentaneamente. Essa é aquela calma que vem até a próxima derrota. Perdeu ali adiante, já vai começar tudo de novo. Porque é como a gente estava conversando, ainda não houve um adversário de grande nível para realmente botar à prova o trabalho do Ramírez. Eu quero ainda tirar mais uma dúvida com a Alan, mas antes disso, para a torcida do Inter, vamos ouvir a palavra do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Hay días que no entran tanto y a veces, bueno, pues ni entra. Y es muchas veces una cuestión de rachas, de ahora me entra todo y hay días en los que no te entra absolutamente nada y el volumen ofensivo es igual de alto. Las chances son igual de altas y bueno, pues cuestión de suerte, cuestión de estar en el momento oportuno y bueno, estos 2 últimos partidos de Libertadores hemos podido generar mucho y hemos podido convertir, que lo de convertir no me preocupa tanto, o sea, a mí me preocupa más que produzcamos, que tengamos volumen ofensivo, que luego sé que hay días que entran todas y días en los que no entra ninguna. Tá aí as palavras do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez. Alan, é um jogo, uma vitória, deu para deixar os ânimos um pouco mais leves. Eu imagino que a torcida do Inter deva estar preocupada com o próximo desafio. O próprio Tyson disse isso, ele termina um jogo pensando no outro. Mas ele não vai jogar. É bom lembrar que o Tyson não está inscrito no gauchão, portanto vai ficar apenas observando seus companheiros encarar esse desafio, que não vai ser fácil. Mas ainda perguntando sobre o Miguel Ángel Ramírez, não sei se tu entendeu muita coisa aí do que disse o técnico espanhol. Balança ou não balança uma eliminação para o Juventude no final? Eliminasse o Inter e, pelo 2º ano consecutivo, o Inter não disputasse o título do campeonato, estava tudo bem. Estamos com a cabeça no projeto. Eu quero saber a tua opinião. Não, eu acho que balança. Eu acho que balança essa folga na pressão aí momentânea, acredito que seja mais da torcida do que por parte da diretoria. Acho que a diretoria tem uma visão mais menos torcedora na questão toda, então acredito que sim, iria trazer um abalo, apesar que eu não vejo como isso possa acontecer, mas eu acho que balançaria sim. Tá botando pouca fé no Juventude, Alan? Tu acha que o Juventude não vai dificultar a vida do Inter? Não. Como eu disse, depende do Inter que entrar em campo.
Se for aquele Inter da primeira partida, sim, o Juventude pode conseguir mais uma vitória. Agora, se for esse Inter de ontem, com velocidade, com toque de bola, inteligência, o que o Juventude pode fazer é tentar segurar o resultado. Vamos ver. Eu estou ainda nessa linha de raciocínio, pensando sobre a direção do Inter. Porque, de fato, mesmo se a torcida pressionar, a direção do Inter, essa nova direção, se mostrou ser passiva em vários momentos, e essa do Guerreiro, acho que escancara isso. Porque quando tem uma nota que foi dita pelo empresário do atleta, dando conta de que o jogador estava insatisfeito e que o clube tinha faltado com ética e com respeito, e a direção simplesmente aceita tudo isso, e depois divulga aquele vídeo do Guerreiro, que para mim foi uma piada, uma vergonha, acho que também, mesmo se houvesse uma eliminação para o Juventude, talvez a torcida chiasse, mas a direção ia manter o projeto. Não, a direção, eu acredito que vai manter o projeto, até porque o Ramírez é uma aposta da direção. Essa direção nem havia sido empossada ainda, já havia dito que traria o Ramírez, trouxe no lugar do Abel, que vinha fazendo um baita trabalho dentro do clube. Então, assim, tu não pode... Não, eu movi montanhas para ter o Ramírez aqui e 3 meses depois eu vou dispensar ele. Então, eu acho que eles vão apostar no prazo, sim. E a questão do Guerreiro, eu acho que a direção agiu certa ali. Ficou mais quieta do que falante, jogou a multa rescisória para cima do jogador e ali foi resolvido. Agora, o Guerreiro, ele vai ter que recomeçar no Inter. Olha, eu não sei nem se... Eu nem entro nessa discussão, porque já falamos aí a semana inteira. Mas, de fato, eu acho que o Guerreiro vai ter que lidar com essa situação. E não vai ser nada fácil, porque pelo menos... Assim, vou dizer 98% aí dos torcedores do Inter ficaram com os 2 pés atrás com o Guerreiro. Estão indignados com a postura do Guerreiro e essa permanência aí não vai ser nada fácil, vai ser muito complicado. Não, vai ser difícil, até porque o Guerreiro não vinha realmente se apresentando. Desde 2018 no clube, jogou 61 partidas. Então, foram 7 meses de lesão, foi toda aquela questão do doping, agora uma nova lesão. Então, de repente, tu joga a coisa no ventilador ali e pede para sair, sendo que o clube sempre deu esse amparo para ele. Sim, ficou complicado ali. Eu acho que a confiança que a torcida tinha e trazia sobre ele, mesmo com todo esse afastamento, toda essa série de lesões, aí foi por água abaixo. Foi por água abaixo, de uma ingratidão do Paulo Guerreiro, e a torcida do Inter ficou muito cismada porque do outro lado, o Grêmio, a torcida do Grêmio aproveitou para fazer chacota da história. Pedir se o Guerreiro tinha permissão do Kahneman para sair do bolso, e é fato, o Guerreiro pouco fez em oportunidades decisivas contra o rival. E isso conta muito, eu acho que nessa aceitação da continuidade do Guerreiro ou não. Isso é uma verdade e é levado em consideração na hora do pessoal ir torcer lá no Beira-Rio. Agora está tudo fechado, mas na hora de torcer para o Inter. Isso deve ser levado em consideração, sim. Não, eu acho que sim, mas eu acredito que agora em dezembro ali acabou a era Guerreiro no Inter. Se é que um dia ela começou. Boa questão, bom ponto. Vamos falar sobre Grêmio. Grêmio na Copa Sul-Americana enfrenta o Aragua, hoje um jogo um pouco mais cedo, 19h15, na Arena do Grêmio. É a estreia do Thiago Nunes, jogou 3 partidas, venceu as 3 e as 3 fora de casa. Agora estreia na Libertadores, na Copa Sul-Americana, perdão. E com um detalhe, um adversário bem fraco, que até dá algumas possibilidades para testar em algumas posições, mas ao que tudo indica, o Thiago Nunes vai com o que tem de melhor na Arena no jogo de hoje. É outro jogo que o Grêmio tem a obrigação de ganhar. É um time sem tradição, é um time sem destaques, então tem que ganhar, tem que conquistar aí mais os 3 pontos, já vai deixar, ganhando, já vai deixar a vaga praticamente encaminhada aí, mas eu não sei, eu ainda acredito que o Thiago Nunes não vai entrar com força total, eu acho que ele vai fazer umas modificações ali, vai descansar alguns jogadores para a decisão do final de semana.
Tu acha que ele deve poupar? É uma decisão importante. É bom destacar que o Grêmio conseguiu uma vantagem que permite que até com um empatezinho ali, 0-0, 1-1, consiga essa vaga na final para jogar ainda o segundo jogo na Arena. Algumas dúvidas. Matheus Henrique me parece que não está 100%, não sei se está lesionado, alguma questão, recebi essa informação. Ele teria sofrido uma entorse no outro jogo contra o Caxias. Pode ser que então deva ser substituído nesse jogo, nem comece. Provavelmente. Não vai arriscar. Mas eu queria saber uma dúvida em relação ao primeiro homem da criação no setor ofensivo no lugar do Jean-Pierre. Porque no segundo tempo do último jogo, o Maicon entrou. O que tu acha sobre o Maicon? O Maicon é um volante. Jogar como um meia articulador, se para ti cabe, ou aí entra naquela conversa da direção e o Grêmio tem que contratar alguém para pelo menos brigar por posição com o Jean-Pierre. Não, eu venho nessa questão das contratações aí desde o início do ano. O Grêmio precisa contratar. E não só no meio, precisa reforçar a defesa também. Mas não, eu não vejo o Maicon ali funcionando como armador. Não tem como. Porque foi a opção do Thiago Nunes, né? Ele colocou o Maicon por ali, depois em coletivo ele disse que queria dar um pouco mais de inteligência para o setor, trocou o Jean-Pierre, botou o Maicon. Claro que pouco tempo, acho que menos de 25 minutos, mas para ti o Maicon não cabe por ali. Não cabe. Até entendo essa entrada dele no último jogo, uma questão de segurar a bola, ter um passe mais cadenciado, um passe mais inteligente, mas ele jogando num momento que o Grêmio precise atacar, não tem. Hoje é um jogo contra esse adversário Aragua, venezuelano, que estava acho que na metade, 10ª posição no campeonato venezuelano, eu ouvi isso, mas se fala em uma necessidade do Grêmio golear, eu não sei, eu não vou muito por esse caminho aí, mas... Não, eu acho que não existe essa necessidade, acredito que isso vem mais entre as torcidas aí por causa do resultado do Inter ontem. Mas não acho que haja necessidade de golear. Mas o Thiago Nunes deve entrar com um time mais ou menos alternativo para começar a partida. Porque é bom lembrar que é um jogo... o adversário é muito fraco. Sim, é muito fraco. Mas é o jogo da estreia do Thiago Nunes na Arena. E ele, por todo esse processo de transição, de técnico, ele estrear o primeiro jogo dele com a possibilidade de empatar o jogo ou perder, que eu não acredito. Mas se complicar, essa é a palavra certa, eu acho que eu não imagino, pelo menos. Não, eu não vejo se complicando mesmo com um time alternativo, mas o Grêmio falou que não vai priorizar um campeonato. Então a ideia é que enfrente todos no mesmo nível. Para fazer isso com o time que tem, vai ter que dar descanso. Então hoje eu acho que Thiago Santos descansa, Cortez descansa, entre algumas outras peças ali. Mas o Cortez, Alan, já está descansando há algum tempo. Ele descansa em campo. Ele corre. Algo inexplicável. Ele descansa em campo. Ele descansa... Eu descanso vendo o jogo e ele descansa em campo. Não é o lateral ideal, mas o Diogo Barbosa também que era uma esperança, também não trouxe, não deu o resultado que se esperava. Eu acho que o Cortez tem uma história bonita ali no Grêmio, mas, na minha opinião, ele falha muito na questão dos cruzamentos, principalmente. Eu acho que talvez ele pudesse trabalhar um pouquinho mais nessa questão. Hoje é um jogo para o Wanderson voltar para a lateral direita? Seria um jogo, né, para o Wanderson mostrar um pouco de serviço. Notícia dessa semana, Breno renovado. Nós falamos ontem aqui, renovação até 2024. Qual é a tua opinião sobre Breno? Eu acho que já se mostrou ser muito útil, não só para o Thiago Nunes, mas para o Grêmio nessa atual temporada, e tende a ser o nome para o final dela e também para continuar. Eu acho que o Grêmio, no gol, está bem servido, pelo menos por agora. Não, por enquanto tá bom. O Breno, assim, vem fazendo grandes jogos aí. Acredito ainda que precisa ganhar experiência, precisa melhorar na saída de bola. Então tem alguns detalhes ali que precisa ser lapidado, mas é o titular indiscutível, salvo se aparecer um novo nome. E ainda bem que o Breno renovou, estava demorando. Até 2024, o que tudo indica, deve ficar.
O Breno é um goleiraço, eu acho que em potencial entra aí na mesma turma dos últimos nomes revelados pelo Grêmio. É complicado dizer isso, mas eu acho que dá sim para colocar, não na mesma prateleira, porque o Everton Cebolinha foi fenômeno, o Arthur também, o Ferreirinha está sendo, para mim, o principal jogador do Grêmio, mas eu acho que o Breno dá para colocar nessa prateleira sim, uma grande revelação do futebol gaúcho, não só do Grêmio, do futebol gaúcho, eu acho que é. Eu prefiro esperar um pouquinho mais antes de colocar na prateleira, porque está começando, ele está escrevendo a história dele. Está recebendo as oportunidades, está aproveitando as oportunidades, mas da mesma forma que teve alguns que aproveitaram e se destacaram, outros surgiram em grande destaque e depois sumiram. Então eu prefiro ir com mais calma. Prefere ir com mais calma. O Ferreirinha sim está nessa prateleira. Eu até faço um questionamento sobre essa dificuldade também que o Grêmio tem. O Ferreirinha, ótimo jogador, excepcional. Pelo flanco esquerdo, joga muita bola. Já se mostrou ser o principal jogador do Grêmio, na minha opinião, pelo menos. É o melhor jogador do Grêmio, na minha opinião. Só que também escancara uma das dificuldades que o Grêmio tem em recair sobre alguns jogadores, Maicon, Ferreirinha, essas individualidades para que o Grêmio consiga criar, ser objetivo. Não, exato. E até acho que isso é uma questão que o Thiago Nunes deve estar tentando trabalhar ali. Como eu já te falei, a gente começa a notar uma modificação ali no time, mas realmente faz um tempo já que o Grêmio vem dependendo de alguns jogadores em específico para alcançar os resultados. E não dá para ser assim. É sempre pela esquerda, 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 não. Vamos melhorar a direita, vamos melhorar o meio. Tem muito ali para ser feito. E o Diego Souza, ontem não, no último jogo contra o Caxias, fez 2 gols. E por mais que se fale que ele está fora de forma, e isso eu acho que sim, acho que está fora de forma, é um jogador que, quando tem a oportunidade, ele marca. Acho que o centroavante, o Grêmio está bem servido, pelo menos imagino. Não, nesse início aí está bem servido sim. Agora aí nós vamos voltar sempre àquela mesma questão, até quando vai segurar, até quando não vai, o desgaste não vai trazer aí uma lesão, não vai trazer um afastamento. Porque a gente volta nessa, depende desse. Então, tem que ter um substituto à altura ali, pelo menos que faça frente, e o Churin não está conseguindo alcançar isso. O Churin até agora não mostrou pelo que veio. Em compensação internacional ele está brincando. O Thiago Galhardo ontem foi man of the match, melhor jogador da partida. Tem o Thiago Galhardo, tem várias opções. O presidente Romildo Bolzan precisa cumprir com o que tinha prometido. Sim, a Libertadores já não é mais uma realidade, mas ele precisa trazer pelo menos alguém. Se fala sobre Nicão, tu acha que é uma boa opção para o Grêmio? Acredito que dentro do que foi divulgado e para o que sobrou, sim, é uma boa opção. Vamos ver. Hoje, Grêmio e Aragua, Copa Sul-Americana. Alan, muito obrigado pela participação. Um abraço a todos. Um abraço para todo mundo que esteve conosco. Voltamos amanhã. Até a próxima.